Segundo dia de Psiquimed, eu converso agora com o Dr. Wilson Lessa, psiquiatra, é um dos palestrantes do evento. Pode adiantar um pouquinho a sua palestra? Claro que sim. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide como um alvo importante, a sua modulação, nos transtornos psiquiátricos, né? É bem verdade que vou fazer um enfoque muito específico com a esquizofrenia, o que gera bastante dúvida, né? Muita gente fala, mas cannabis naturalmente piora a esquizofrenia, ou pode causar esquizofrenia, tem algumas ideias, né? O gatilho, Então a gente vai ver um pouquinho que, na verdade, a modulação do sistema endocannabinoide pode ser muito positivo para o controle de sintomas, tanto sintomas positivos, que são os delírios e as alucinações, como os sintomas negativos, né? Essa modulação. O canabidiol é um dos principais agentes dessa modulação, mas não é o único. E a gente vai conversar um pouco sobre o sistema endocannabinoide envolvido nessa patologia. Nesse caso, o THC também é indicado ou só o canabidiol? Geralmente, para pacientes adolescentes, não é indicado o THC a priori. Mas um CBD full spectrum pode ser pensado que tem todos os componentes, né, porque a gente precisa de uma dose menor. Então não existe uma contraindicação, né? É importante a gente lembrar que o THC ele tem uma função farmacológica muito parecida com a anandamida, nosso principal endocannabinoide, né? Os dois são agonistas parciais fracos. Então, se a gente pensar racionalmente, como é que alguma coisa pode ser tão perigosa se parece com alguma coisa do nosso corpo? Não é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de quantidade e de vulnerabilidade genética, principalmente nos receptores canabinoides. Doutor, a gente vê muitas perguntas com relação ao vício. Cannabis medicinal vicia, eu vou ter que tomar essa medicação para o resto da vida. Como que funciona? Excelente pergunta. O canabidiol já foi bem demonstrado que ele não tem o potencial de causar dependência nem tolerância, né? Então o canabidiol é muito seguro em relação a isso, né? E é estranho que a gente vê nos vidrinhos, se vocês perceberem nos vidrinhos que tem na farmácia, existe aquela faixa preta. Vocês já pararam para pensar que a faixa preta normal dos remédios está escrito esse produto causa dependência? Se a gente for ver a faixa preta dos produtos de CBD, o que está escrito? Esse produto só pode ser vendido com receita. Então acaba induzindo a um erro de você pensar que é um produto que causa dependência. Mas observe o que tem na faixa preta dos produtos de canabidiol na farmácia. O THC, em dose alta, existe um risco de dependência, um risco de 9%. Parece muito ou pouco? Depende se a gente comparar com outras substâncias. O álcool, por exemplo, o risco de dependência é 17%. A nicotina, 32%. Os benzodiazepínicos, principalmente os de meia-vida curta, 40%. Então, assim, a gente está falando que existe um risco, sim, mas é um risco menor que as substâncias. Que se usado com sabedoria, com prescrição médica, esse risco diminui muito. E como é que o senhor avalia a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria, que, enfim, nega o uso da cannabis para patologias psiquiátricas? Sim, eles têm uma posição que a gente chama uma posição macaco. Não quero ver, não quero ouvir, e agora estão querendo falar alguma coisa. Mas quando falam, eles não falam com propriedade, infelizmente. Então, assim, é um assunto que precisa ser estudado para poder formar uma opinião qualificada, né? Essa consulta pública que fizeram foi uma consulta pública sigilosa e anônima, né? E só para médicos. Então, assim, isso me deixa um pouco preocupado, porque quem tem muito interesse nisso são os pacientes. Então, tem que ser uma consulta pública, como a Anvisa faz, como o próprio CFM faz, em algumas situações, Ministério da Saúde, uma consulta pública geral, para a população, não só para médicos, e dos CRMs e assim por diante, para ter uma discussão bastante ampla. O que a gente vê é que eles citam pesquisas antigas, né, 2016, 2014, de lá para cá, a medicina já evoluiu muito, a quantidade de pesquisas científicas envolvendo a cannabis quadruplicou. A questão não é nem produzir coisa antiga, é ter uma leitura enviesada daquele assunto. Por exemplo, numa das revisões do Kirkland, que ele fez em 2020, ele acaba colocando um viés de um estudo para a esquizofrenia, que o canabidiol funcionou bem para os pacientes, mas eles fizeram 2 outros dentro desse estudo, e que eram estudos de neuroimagem. E aí não teve um resultado positivo. Então eles colocam como se teve um estudo que foi positivo e 2 que não foram negativos. Mas era dentro do mesmo estudo, então a gente precisa ter essa visão crítica dos estudos científicos. O senhor acha que existem outros interesses por trás dessas posições negacionistas? Sim, eu acho que existem outros interesses, mas mais importante do que esses interesses, eu acho que é o preconceito.
né? E como já disse o Maquiavel, os preconceitos têm raízes mais profundas do que os princípios. A gente não pode mudar os princípios das pessoas, mas a gente pode dar informação para sanar os preconceitos que ela tem. Agora vamos fazer